Nesse capítulo, agora falaremos da fotometria especificamente, começando pelo ISO. A fotometria ela é baseada para você conseguir uma exposição adequada num tripé de ISO, velocidade e abertura. Primeiro, nós vamos falar do ISO, um dos pés do nosso tripé. Muito bem, o que é o ISO? O ISO é a sensibilidade que o equipamento tem à luz. Se o equipamento for analógico, é sensibilidade do filme. Se o equipamento for digital, é a sensibilidade do captador. E já adiantando, o captador e o filme, quando eles são projetados inicialmente, eles são projetados para a situação mais comum e constante que nós temos, que é o Sol, né? O Sol aberto, o Sol direto na Terra é a condição, em geral, de luz mais abundante que nós temos. Então, quando se projeta um filme ou se faz um captador, se faz pensando nessa condição. Então, o ISO é a medida de sensibilidade para trabalhar com a luz e, em princípio, vamos pensar no Sol. Tá? A medida de sensibilidade é dada em asa. As pessoas confundem muito ISO com asa, acham, né, não sabem bem qual é qual. Então, eu fiz uma pequena analogia aqui, que o seu peso é 80 quilos e o seu ISO, ou a sua sensibilidade do seu equipamento, é 100 asa. Asa é a unidade em que a gente mede. E asa é uma sigla de American Standard Association. E o ISO 100 é um ISO, hoje em dia, muito padrão como o principal. A gente vai ver que muitos equipamentos aí ficaram, né, usam esse patamar como seu patamar padrão e de melhor área de rendimento. Ok? Em geral, os captadores digitais têm nessa faixa a sua melhor região. Algumas câmeras, um pouquinho atrás, elas vinham às vezes com ISO 200 como menor, mas agora, basicamente, o pessoal padronizou. Ah, eu fiz aqui um pequeno esqueminha, né, dividindo aqui entre esquerda e direita. Então, na área da esquerda, a gente tem os ISOs baixos e na direita os altos, ok? Olha só, na área dos ISOs baixos, a qualidade, a gente está na área em que as coisas foram construídas para trabalhar. Então, a gente está numa área que a gente tem a maior riqueza de tons, a qualidade é super alta, e a gente não é muito sensível à luz. Então, a gente precisa de muita luz, muita lâmpada aqui. E o resultado são pontinhos aqui, os sais de prata, se você tiver no analógico, muito pequenininhos, né? Microscópicos, tal, o que dá uma ótima qualidade na imagem. No ISO alto, inversamente, a gente tem uma qualidade mais baixa. Repara que aqui o grão é maior. Eu até costumo fazer também essa analogia de que o sal de prata aqui no ISO baixo é um sal equivalente ao sal de cozinha que a gente usa. E na hora que a gente veio para o ISO alto, ele virou sal grosso, ele virou o sal do churrasco. As pedrinhas são maiores para que elas tenham mais área para receber luz. Então, isso aumenta a sensibilidade, mas traz o problema que a gente começa a enxergar esse grão, dependendo do grau de ampliação, etc. Ok? No analógico, o ISO alto traz efetivamente um grão, por essa própria característica que eu acabei de colocar. O grão é maior, o grão ele é fisicamente maior. Na fotografia digital, o captador ele é sempre o mesmo. Então, não deveria ter granulação, mas as pessoas falam, né? Então, vamos entender duas coisas. Primeiro, no digital a gente deveria falar em ruído, a gente não deveria falar em grão. Mas se convencionou falar em grão, vinha lá de trás e continuou.
porque o ruído acaba aparecendo, acaba ele tendo uma característica meio parecida, embora não seja nada, os fotógrafos não gostam, ele não é muito bonito. Já o grão, tinham fotógrafos que escolhiam certos tipos de filme porque gostavam de como era o grão. Aquilo que era um defeito, uma baixa qualidade, virou uma linguagem, né? Os fotógrafos iam muitas vezes atrás disso. Uma curiosidade é que muitas vezes, né, o grão, nossa, a gente está cansado de ver filtros que granulam no Instagram, no Photoshop, em vários lugares. Você pode pedir para granular a sua imagem. E às vezes o nome do filtro é o nome do filme que existia antigamente, as pessoas nem sabem. Mas a gente falava, nossa, eu vou fotografar com o Ilford 400, porque o grão é mais legal do que o Trix, né? Os fotógrafos tinham essa conversa. Já no digital, gente, eu vou contar aqui, mais a título de ilustração, como é que acontece no digital, o aparecimento do ruído. Né? A mágica do analógico é mais fácil de entender, a mágica de captar a imagem. Né? A gente tem lá um sal que é sensível à luz, quando a luz bate nele, ele escurece, a luz não bate, ele fica como estava antes, e a gente consegue dessa maneira desenhar a imagem com as lentes, com os objetivos. Já no digital, a mágica é o seguinte: a gente tem que transformar uma imagem, uma coisa que a gente está vendo, né, em número. Como é que a imagem vira número? Esse é a grande mágica e a grande dúvida. Muitas das pessoas nem param para pensar. Mas computador só entende número. Como é que ele consegue reproduzir uma imagem? Então, lá no captador, a gente tem o menor pontinho, o pessoal chama de pixels, né? São os menores elementos da imagem. Cada pixel é um equipamento chamado fotodiodo. O fotodiodo é um equipamento eletrônico que é sensível à luz. E ele nada mais faz, tem a seguinte característica: se ele não recebe luz, a coisa fica quieta. Se ele recebe luz, ele gera uma carga elétrica. Pensa numa lâmpada ao contrário. Quando você tem uma lâmpada, você tem dois fios embaixo dela e brilha o meio, o bulbo da lâmpada. Agora, quando você tem um fotodiodo, a luz vem de fora, passa pelo vidrinho, né? E lá onde estão os fios atrás, aparece, se tiver passado luz, uma carga elétrica. Essa carga elétrica aí é medida. Então, só para ficar fácil, vamos imaginar que a carga elétrica que o nosso fotodiodo gera quando ele recebe a luz do sol é 10 volts, ok? Então, já fica fácil imaginar. Quando tem 0 volts, é porque é noite, não chegou luz ali. 10 volts é porque está branquinho. E aí, se chegar uma luz mais fraca, ela vai gerar o quê? 5 volts, 3 volts, 9 volts, né? Vai ficar no meio dessa escala. E aí o que se fala para o computador é o seguinte: por favor, você mede lá e, dependendo do número, você coloca o tom que a gente precisa. Então, se vier 0, põe preto. Se vier 5, coloca um cinza intermediário. Se vier 10, coloca branquinho. E você divide essa escala em muitos tons, né? Normalmente, só para ilustração, 256 tons que normalmente a gente trabalha, e que o computador então está medindo entre o 0 volts e o máximo que o fotodiodo dá. Maravilha. Bom, e aí a gente vai trabalhar num lugar com pouca luz. Vou até adiantar aqui para a gente já dar uma olhada, trabalhando com ISO 100 e trabalhando com ISO 6400. Olha a diferença aí de, eh, de granulação, de ruído, esse monte, né? Parece um jato de areia na foto da direita. Tá? Isso daí acontece porque, se for no filme, porque o grão está ficando grande. Se for no digital, porque a gente fez o seguinte: bom, a gente deveria trabalhar na área boa do captador, mas a gente não está trabalhando. Então, o que vai acontecer é que eu chego com o computador e falo assim: ó, lembra que era de 0 a 10, você fazia todos os tons? Agora você faz de 0 a 3, né?
O que ia vir para frente, você desconsidera. 0 é escuro, 3 é branquinho. E coloca 256 tons entre essas duas coisas. Poxa, por mais que dê para fazer na matemática, começam a dar coisas estranhas, e o resultado é esse que a gente está vendo, essa não definição, essa granulação. Ok? Então, acho que deu para entender essa diferença do ISO, né? A gente, então, tem essa possibilidade de subir o ISO para trabalhar com lugares mais escuros, com menos condição de luz, mas a gente paga um preço, que é o grão ou o ruído digital. Ok? O patamar do ISO que a gente escolher vai nos colocar como é que a gente deve regular a admissão de luz da câmera. E isso é assunto de outro vídeo. Obrigado e até a próxima.